Muito bem, pessoal. Começando então nosso encontro virtual. Peço só que vocês me notifiquem novamente pelo chat se tiver tudo certo no áudio. Só dá um ok ali. É, Bom, hoje a gente vai abordar hoje o nosso último encontro virtual, né? A gente aborda os capítulos 7 e 8. A gente vai falar basicamente sobre marketing aplicado a serviços, indicadores no processo de gestão de marketing e a qualidade, principalmente aplicada aos serviços, né? Quais são as dimensões de qualidade que a gente avalia. Bom, o encontro virtual já está sendo gravado, então, só para vocês ficarem cientes. O... Antes da gente começar, eu só queria relembrar aqueles pontos do nosso contrato pedagógico. Novamente, a professora Marina Rosim vai acompanhar vocês pelo chat, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, ela vai conseguir acompanhar. Eventualmente, eu vou comentar aqui também. Lembrando que a gravação que a gente está fazendo, ela fica disponibilizada a partir de amanhã no próprio template da disciplina, pasta da aula 4. Lá no final tem uma sessão, encontro virtual. Ele vai ser carregado a partir de amanhã. Ao final do encontro, a gente vai fazer aquela pesquisa de percepção, então se você puder ficar até o final. Se você não puder ficar até o final, você ainda vai poder responder lá, logo depois da gravação que vai estar disponibilizada. Reforçando o pedido de que a gente mantenha a conversa aqui durante o encontro sobre a disciplina, né? Não sobre o tema da aula. Se a gente ficar expressando, por exemplo, pedindo para adicionar em grupo de WhatsApp, isso pode acabar comprometendo. Então, Lucas, mas eu preciso entrar no grupo de WhatsApp da turma. Lá no final, a sala ainda vai continuar aberta, então vocês podem conversar depois, mas durante a aula vamos procurar focar no tema aqui, tá? Lembrando também que aqui a gente tem duas turmas, tá? A gente tá com a minha turma e com a turma do professor Marcelo, curso, se não me engano, de marketing e processos gerenciais, né? E novamente, dúvidas durante a semana, vocês podem nos encontrar pelo Fórum Tirar Dúvidas, pelo Fale com o Professor Tutor. Se as notificações estiverem te incomodando, aqueles pop-ups e sons que aparecem, você desativa eles ali no ícone de configurações. Só desmarcar todas as caixinhas ali que você fica tranquilo ou tranquila. Muito bem, então vamos dar início. Deixa eu só. Tá. Bom, então, antes da gente começar a conversar sobre marketing de serviços, o que é um serviço? Eu trouxe aqui uma definição, ela não é uma definição retirada de nenhuma bibliografia, mas eu acho que ela enquadra muito bem a essência do serviço, né? Desculpa, o serviço é, antes de tudo, uma atividade, tá? Ele é um produto. Então, quando a gente fala em bens ou serviços, né, tanto bens quanto serviços são produtos. Então, o serviço é um produto, ou seja, uma oferta de valor que uma empresa faz a um público. Só que esse produto ele tem uma característica específica. Ele é simplesmente uma atividade que é desempenhada. Então, é uma atividade desenvolvida para um consumidor para quem essa atividade tenha valor percebido. Então, ou seja, a empresa desempenha uma atividade porque um determinado público percebe valor no desempenho daquela atividade. Então, por exemplo, se eu não quero limpar a minha empresa, se eu não quero pagar alguém para limpar a minha empresa, eu contrato uma empresa de serviços que vai colocar profissionais ali para fazer a limpeza. Então, essa empresa vai desempenhar uma atividade dentro da minha empresa. Aqui eu estou dando um exemplo especificamente do mercado organizacional, enfim, mas isso pode ser considerado também na ótica do consumidor final. Por exemplo, você não quer dar banho no seu cachorro. Você leva até um pet shop que vai desempenhar essa atividade para você. Lógico que existem também bens físicos, né, que estão envolvidos no desempenho desse serviço, mas isso a gente vai discutindo ao longo do encontro. Em essência, o serviço é uma atividade que é desempenhada. O que diferencia um bem físico de um serviço, ele é simplesmente uma atividade. Que exemplos vocês podem me citar de serviços? Fora esses dois que eu já comentei, né? Talvez serviços que vocês consumam.
Não tem ninguém digitando ali. Vamos lá, primeira coisa que vem à cabeça quando vocês pensam, que serviço que eu consumo? Corte de cabelo, barba, qualquer coisa que é feita ali num centro de estética, vamos dizer assim, pode ser considerado também serviço, né? Então, eu não quero cortar meu cabelo, eu vou até uma pessoa que faz essa atividade para mim. Um pedido em um restaurante, a gente já vai entrar na questão do restaurante, porque é um ponto bastante traiçoeiro, vamos dizer assim. Ônibus, e por ônibus a gente pode pensar em qualquer tipo de transporte, né? Quem comentou ali ônibus, Jocilene. A gente pode pensar em qualquer tipo de transporte, tanto ônibus quanto táxi ou aplicativos, se a gente for pensar hoje. Eu vou até trazer um exemplo de aplicativos que disponibilizam, por exemplo, patinetes elétricos na cidade para você usar. Lavagem de carros, sim, tem inúmeros exemplos de atividade que a gente usa. Então agora eu vou fazer propor um outro exercício. Eu trouxe aqui alguns exemplos de produtos e eu quero que vocês me digam se é um bem ou desculpa, se é classificado como bem ou como serviço. Então eu vou abrir uma pergunta aqui, só um minutinho. Vai aparecer aí na tela para vocês, sim ou não. Eu quero que vocês me respondam sim se vocês entenderem que é classificado como um serviço e não se vocês entenderem que não é um serviço. Uma refeição em um restaurante é um serviço? Sim ou não? Pensando aqui na refeição no restaurante, quando você vai ao restaurante para se alimentar ali no lugar. Temos ainda 6 pessoas que não responderam. Se for alguém que está perto do computador, maravilha, mas algumas responderam. Bom, vou encerrar aqui, até porque o tempo é curto. Bom, 7 pessoas responderam que sim, 2 que não. A gente já vai entrar nesses detalhes, tá? Eu só quero registrar as respostas por enquanto. Então, refeição em restaurante, a maioria das pessoas respondeu que sim, é um serviço. Eu vou abrir de novo, agora vocês me respondam se o reparo de um automóvel é um bem ou serviço. Sim, se for um serviço, não, se vocês entenderem que não é um serviço. Muito bem, aqui basicamente todo mundo que respondeu que sim, é um serviço. E por último, um DVD do filme Vingadores. Tentem sempre responder pensando qual é a necessidade que é atendida, qual é exatamente a essência desse produto. Muito bem, aqui a maioria das pessoas respondeu que não. Tá? Bom, antes de tudo a gente precisa discutir o seguinte: a gente normalmente não entende como categorias, como uma classificação binária, ou é um serviço ou não é um serviço. Um produto pode muito bem ter características de serviços e, outras dimensões desse produto ser focada no bem físico, né? Vamos pensar no produto, retomando aquele conceito do mix de marketing, né? A oferta de valor que eu faço para o meu cliente, ela é uma mistura de ingredientes. Então, alguns desses ingredientes vão ser serviços, alguns desses ingredientes bens físicos. Por que, que o restaurante especificamente dá tanto nó na cabeça? Né? Aqui não deu tanto nó, né? 7 pessoas responderam que sim, 2 que não. Ele tem uma dimensão física bastante clara. Você está consumindo um alimento. Aquele alimento é físico. Qual a diferença entre eu comprar o alimento no restaurante ou comprar o alimento em um supermercado? Né? Se eu compro arroz no restaurante ou arroz no supermercado, se eu perguntasse para vocês um pacote de arroz que eu compro no supermercado, provavelmente todo mundo responderia que se trata de um bem físico. É evidente, eu fui lá e comprei um bem físico. Eu vi aqui agora que algumas pessoas responderam no chat, né? Quando eu tiver, sempre que tiver essas enquetes, eu peço que vocês respondam na tela, na opção que aparece na tela, porque senão ele não computa a resposta. Mas enfim, aí falando do restaurante, né? Se eu perguntasse do supermercado, todo mundo falaria que é um produto, um bem físico. No entanto, quando eu perguntei o mesmo produto, o arroz que você consome no restaurante, ele tem elementos de serviço. E qual é o serviço? Qual é a atividade que foi desempenhada?
o preparo daquele arroz. Lógico que eu estou reduzindo o prato ao arroz, né? Mas pensem que a gente está falando da refeição completa. Então, o preparo daquela refeição, o serviço daquela refeição e também a arrumação depois, né? Você sai do restaurante e não vai lavar a sua louça, por exemplo. E eventualmente, se for um restaurante que tem apresentação artística, isso está como uma atividade sendo desempenhada, mas o importante da gente entender aqui é que existe sim uma dimensão física, mas o principal que eu estou comprando no restaurante é a atividade de preparar e servir e cuidar da arrumação depois, que é desempenhada pelo restaurante. Então, são atividades. O conserto de um automóvel. Evidentemente, nesse caso eu diria que a gente está falando puramente de um serviço. Mesmo que eu compre, que tenha uma peça envolvida, né, eu vou, por exemplo, trocar pastilha de freio. Então existe um bem físico que eu estou comprando. Só que o que eu compro da oficina em si é a atividade de tirar a minha pastilha e colocar a pastilha nova. Quando eu compro essa pastilha na própria oficina que está fazendo o serviço, isso é simplesmente uma comodidade, uma conveniência. Né? Eu poderia muito bem ir até uma loja de autopeças, comprar um par de pastilhas e levar até uma oficina para que eles simplesmente façam a troca. Então aqui a gente está falando mais essencialmente de um serviço, com a possibilidade de ter também a compra de um bem físico associada. Agora, no caso do DVD do filme Vingadores, ali eu coloquei Vingadores só como exemplo, mas você pode pensar em qualquer tipo de entretenimento nessa forma. Né? Eu tenho uma mídia física em que está gravado o filme, né? Mas o filme em si, ele acaba sendo uma atividade que foi desempenhada de preparo daquele produto de entretenimento. E hoje a gente tem diversas formas de consumir esse conteúdo sem ter uma mídia física. Né? Eu preciso, por exemplo, de uma televisão, de um dispositivo móvel, um tablet, um smartphone, para poder ter acesso. Mas o que eu compro é diretamente a produção. Né? Eu posso muito bem, dependendo do tipo de serviço que eu consumo, simplesmente comprar aquele filme e poder assistir, por exemplo, na Apple TV. Ou então, se eu assino um serviço de streaming, eu simplesmente pago pela transmissão, pelo serviço de transmissão e acesso ao filme que eu quiser. Então, essencialmente, eu estou consumindo aquela atividade que serve para me entreter ou informar, enfim. Então, aqui a gente está falando de um serviço, que foi uma atividade que foi desempenhada para o meu entretenimento, porém, ele vem, vamos pensar antes de a gente ter esse serviço de streaming. Eu precisaria de uma mídia física, seja o DVD, seja a fita antes do DVD, ou então quando a gente não tinha nada portátil assim, para uso individual. Então eu precisava ir até um cinema que iria me fornecer o serviço de transmissão do filme, né? Ele ia exibir o filme, essa é a atividade que ele está desempenhando para mim, só que ele precisa de uma mídia física, que é ali o filme em si, né? Que vai ser rodado por uma máquina especial. Muito bem, então, esclarecendo que não existe uma classificação rígida, né? Rígida que eu quero dizer é discreta, no sentido de o produto ele vai se encaixar ou numa categoria ou em outra. Não é muito assim na maioria dos casos. E acho que um caso que ilustra bem esse tipo de complexidade é o serviço, como eu disse que eu ia comentar, né, o serviço de aluguel de patinetes elétricos, por exemplo, em algumas cidades. E eu trouxe aqui o exemplo da Yellow, mas se não me engano, eles estão mudando, não vão mais atender como Yellow, agora vão mudar para outra marca chamada Green, né? Mas enfim, basicamente, caso alguém não esteja familiarizado com a proposta, você baixa um aplicativo no seu smartphone e a partir desse aplicativo você tem a opção de desbloquear um patinete elétrico. Então, pela cidade você vai ter vários patinetes distribuídos e o teu aplicativo vai te mostrar onde você pode encontrar um deles. Lógico que eles têm geolocalização, né? E indo até ele, você pode, por meio do seu telefone, desbloquear
aquele patinete e usar ele para o seu deslocamento. Depois que você finalizar o seu uso, ele vai travar novamente e fica lá onde você deixou, né? Lógico que você não vai deixar ele no meio da rua. Mas a grande questão aqui é o que eu estou consumindo? Eu estou consumindo o patinete, eu estou consumindo o acesso ao patinete, eu estou consumindo o deslocamento. A Jocilene, né? A Jocilene tinha comentado do ônibus. Em essência, eu estou consumindo a mesma coisa, o deslocamento. Se eu vou consumir o deslocamento de ônibus, avião ou bicicleta, é essa a essência da necessidade que eu estou tendo satisfeita, né? Então, o que a empresa está fazendo é uma atividade de transporte. Porém, esse transporte só vai acontecer por meio do uso de um bem físico, né? Então, veja que eu não consigo classificar muito bem. A atividade da empresa vai tender mais para o serviço, mas isso vai demandar bens físicos. Isso traz uma outra discussão, né? Que aqui no Brasil não está tão forte, mas existem outros serviços, como por exemplo, de aluguel de carro por meio do aplicativo, né? Muito parecido com essa proposta da Yellow, você tem uma marca chamada Zipcar, se não me engano, em que você tem carros distribuídos pela cidade, a pessoa desbloqueia o carro também com o seu telefone, usa o carro e deixa. Aí tem alguns pontos específicos, né? Não é tão fácil assim de deixar em qualquer lugar como um patinete que você deixa na calçada, mas enfim. Isso traz uma outra questão que é dependendo do tipo de consumo que a gente está falando, muitas vezes a posse sobre o bem é um elemento importante para o consumidor, mesmo nesse caso do carro, por exemplo. A gente vê hoje nas discussões sobre sustentabilidade, sobre essas novas formas de consumo compartilhado. Isso é o que a gente chama basicamente de consumo baseado no acesso. Esse caso da Yellow, o caso da Zipcar, a gente está falando simplesmente, o meu consumo é acessar aquele bem, eu uso enquanto eu preciso e depois eu não tenho posse sobre ele. A grande questão é que existe uma construção cultural em torno da posse do carro. E tem um estudo que mostrou que mesmo pessoas que usam esse serviço, elas têm ali um certo, vamos dizer assim, elas usam pela conveniência, mas se pudessem ter um carro, elas teriam. Lógico que a gente está falando aqui de uma visão mais genérica, né? Claro que tem a pessoa que não liga e que não vai querer ter. Mas existe uma construção social em torno, uma construção cultural em torno da posse do carro. E isso acaba afetando a experiência de consumo. Digo isso só como um parênteses, porque existem algumas dimensões que a gente precisa pensar, principalmente quando a gente for daqui a pouquinho discutir a percepção da qualidade nos serviços, né? E todas essas características que a gente discutiu dos serviços, ela traz também algumas implicações para a gestão desses serviços. Então, pensando na gestão do marketing como a forma de desenvolver ofertas de valor e dispor essas ofertas de valor para um determinado público, convencer e seduzir, vamos dizer assim, o público a consumir essa proposta. Quais são as dimensões, então, que eu preciso pensar para gerenciar os serviços especificamente? Vamos dividir aqui em 3 dimensões. Uma do processo, se o serviço é uma atividade que é desempenhada, essencialmente, os processos são atividades. Né? Então, quando eu penso num desenho de processo, eu não sei se vocês já tiveram disciplina de, por exemplo, gestão de operações, ou mesmo modelagem de processos, né? Eu acredito que não. Mas quando a gente pensa no desenho de um processo, é justamente elencar as atividades que são desempenhadas e como que elas se interconectam. Qual é a atividade que precisa ser desempenhada para que uma outra possa ser desempenhada? Então, por exemplo, no restaurante, se eu preciso preparar um estrogonofe, eu preciso de alguém que eu preciso de uma atividade de picar a carne, uma atividade de cozinhar a carne, e eu confesso que eu não sei exatamente como se faz um estrogonofe, mas misturar talvez o creme de leite, enfim.
E no serviço desse estrogonofe eu vou precisar de uma outra atividade que é o garçom, a garçonete, levar esse prato até o cliente, o consumidor. Veja que eu só posso levar o prato a partir do momento que ele estiver pronto. Eu só posso cozinhar a carne a partir do momento que ela estiver picada. Então existe uma série lógica, uma sequência lógica para essas atividades, para que elas sejam feitas. E existem pessoas diferentes com responsabilidade sobre essa atividade. Então entender esse encadeamento, que por mais que possa parecer muito óbvio, é uma coisa que muitas empresas pecam em dominar esse processo. Se isso não é feito de uma forma muito bem planejada, vamos dizer assim, só na cabeça das pessoas que estão desempenhando, enquanto você está mantendo uma operação pequena, isso pode até dar certo, mas conforme vai crescendo a complexidade dessa operação, a chance de erro, a chance de arestas, vamos dizer assim, barreiras entre um processo e outro vai aumentando, e com isso a chance de você ter insatisfação no desempenho desse processo. Mas então a primeira coisa que eu preciso pensar é como que esse processo está desenhado, em que atividades eu encontro gargalo, por exemplo. Em atividades eu tenho situações em que ela demora, ela acumula atividades porque ela demora mais do que a atividade anterior e a atividade posterior, né? Existem algumas situações em que eu vou precisar lidar com isso, que atividades que estão gerando desperdício, por exemplo. Enfim, eu preciso ter tudo isso muito bem mapeado. As evidências físicas, se a gente for pensar, por exemplo, no salão de cabeleireiro. Então, eu vou cortar meu cabelo e a pessoa chega com o avental todo sujo para colocar em mim. Ou então a tesoura está cega. Né? No caso da tesoura cega, isso vai afetar o próprio desempenho da atividade, né? Porque vai ficar puxando meu cabelo, enfim. Mas tem elementos no ambiente que eu vou usar como um indicativo da qualidade daquele serviço. Então, se eu chego num escritório de arquitetura para contratar uma reforma, por exemplo, eu quero contratar uma reforma para minha casa. E esse escritório tem vários elementos que vão me fazer pensar em ambientes corporativos, por exemplo. Se eu tenho um escritório de arquitetura para reformas em residências, talvez seja mais interessante eu trazer elementos que façam essa pessoa pensar na comodidade e no aconchego, no conforto da sua casa, e não de um ambiente corporativo. Então, todos os pontos de contato que o cliente tem com o desempenho do processo, e mesmo antes, na contratação dessa atividade, eu preciso pensar em como que eu vou ativar pensamentos sobre aquilo, a percepção do consumidor sobre aquilo. E, por exemplo, vamos pensar numa atividade que pode ter vários tipos de ambiente com efeitos diferentes. Se eu penso num bar, né, eu posso ter um bar mais casual, aquele boteco mesmo, que a pessoa vai chegar para tomar um litrão, ou então um bar mais sofisticado, com drinks diferentes, com um cardápio mais bem elaborado, que a pessoa vai, sei lá, num happy hour esporádico com amigos da firma, que é para ser casual, mas também não tanto, vamos dizer assim. Os elementos desses dois ambientes vão ser completamente diferentes. Normalmente, nessa segunda opção, mais sofisticada, você vai ter obviamente também móveis mais sofisticados, né? Enquanto lá no bar que a pessoa vai sentar para tomar um litrão, ela pode muito bem ter uma mesa de plástico, dificilmente você vai imaginar essa situação num bar que vai ter uma proposta mais sofisticada. E lógico, a mesma pessoa pode inclusive usar os dois serviços, pode inclusive se sentir bem nos dois ambientes, dependendo da necessidade que ela está procurando suprir, né? Mas eu, enquanto empresa, preciso pensar em qual é exatamente a proposta de valor que eu estou fazendo e como que essas evidências físicas estão alinhadas ou não
com a minha proposta. E por último, as pessoas, as características, por exemplo, de atendimento, de presteza, a gente já vai ver isso falando sobre a ServiQual, né, a escala de qualidade nos serviços, mas basicamente a gente, vamos dizer assim, isso está mudando um pouco, um pouco não, está mudando bastante, mas ainda não é predominante, vamos dizer assim. A maioria dos serviços são desempenhados por pessoas, né? Mesmo quando a gente for pensar em... Por que eu digo que isso está mudando? Obviamente por causa da automatização, né? Mesmo quando a gente pensa, por exemplo, em aplicativos de carros como Uber, 99 Táxi, enfim. A essência do serviço é toda computadorizada, automatizada, a ligação entre as corridas, mas você vai precisar de alguém que vá lá dirigir o carro para você, né? Isso por enquanto, até a gente ter carros autônomos, mas sempre vai ter pessoas envolvidas no serviço, né? Mesmo nesse caso mais automatizado, eu posso pensar em pessoas que estão lá resolvendo problemas e demandas que foram feitas de reclamação, de um item que esqueceu no carro, enfim. Todos esses elementos eu preciso pensar. Então são basicamente 3 dimensões, né? Dimensões de como a atividade é desempenhada, como que as atividades se encadeiam, as evidências físicas que o consumidor vai usar para projetar e para meio que, vamos dizer assim, confirmar ou não aquilo que ele tinha pensado sobre como vai ser a qualidade desse serviço, e as pessoas que estão envolvidas no desempenho dessa atividade. Antes, eu coloquei aqui na ordem para a gente falar de marketing interno antes, mas eu acho que faz mais sentido a gente falar antes da escala ServiQual que é trazida lá no livro, tá? Nesse ponto, eu só quero trazer 2 reflexões. Primeiro, o que é cada uma dessas dimensões, mas segundo, e eu vou segundo por primeiro, quando a gente pensa em indicadores, eu preciso sempre pensar em como que esse indicador vai ser captado. Tá? Em situações que são automaticamente computadas num sistema de informações, tudo bem. Mas no caso, por exemplo, de uma aplicação de escala ServiQual, o que é uma escala? É basicamente um conjunto de perguntas que eu vou aplicar para os meus clientes em que eles vão me indicar o nível de satisfação com aquelas dimensões do produto. Normalmente isso não vai conseguir, você não vai conseguir captar isso de forma tão automática. Muitas vezes vocês podem chegar em um restaurante que tem lá um folheto com uma escala para você indicar o seu grau de satisfação com relação ao alimento, ao atendimento, à limpeza do local, enfim, facilidade de acesso, estacionamento. Só que nem todo mundo vai responder. Né? E mesmo aquelas pessoas que responderem, você só consegue acessar o que ela reportou de nível de qualidade, de nível de satisfação, e não o nível de satisfação em si. Mas isso é uma conversa, uma discussão bastante extensa sobre o próprio processo de se mensurar uma variável como essa, né? O que é trazido ali como a ServiQual, ela é uma escala relativamente complexa, é um questionário que você não vai deixar em cima da mesa para o consumidor responder. Então, dificilmente você vai conseguir fazer um censo com todos os seus clientes para ter essa mensuração em todos os seus clientes. Então, você vai usar em uma amostra. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque não significa que você vai usar isso aqui como um indicador-chave de desempenho. Né? Esse é um processo que vai ser relativamente trabalhoso e eu não vou conseguir ter um monitoramento tão em tempo real assim, vamos dizer assim. Bom, ficou claro esse parênteses? Na verdade, basicamente o que eu quero dizer é alguns indicadores são importantes da gente acompanhar, mas isso não significa que eu vou mensurar em tempo real, vou mensurar sempre, enfim. Então, o primeiro ponto que agora eu estou trazendo por segundo seria as dimensões. Né? O que seria, então, a tangibilidade de um serviço? Basicamente, a tangibilidade são aqueles aspectos físicos. Quando a gente discutia lá no restaurante, os aspectos do bar, por exemplo, os aspectos do salão de cabeleireiro, tudo aquilo que são aspectos tangíveis que eu consigo encostar, tocar, esses são a dimensão
esses compõem a dimensão da tangibilidade, né? Eu já mencionei em outros casos, mas o banco é um caso muito icônico, né? O banco tem uma estrutura prática, uma arquitetura que normalmente é projetada para te passar a ideia de solidez, de competência, de credibilidade. A confiabilidade seria, então, a consistência no desempenho da atividade. Pensando que o serviço é essencialmente uma atividade que é desempenhada, pensa quando você está, por exemplo, picando um tomate. É uma atividade que você está desempenhando. Normalmente, você vai perceber uma certa variação entre as fatias que você está cortando. E quando você corta em um dia, no dia seguinte, você vai perceber uma variação com relação às que você cortou no dia anterior. Exemplo besta, mas é basicamente isso. A atividade, ela naturalmente tem uma variação que tende a ser maior do que de um produto físico, que é um processo mais... Lógico, depende de como eu desempenho esse processo, mas em geral, o processo de produção de bens físicos, ele é mais fácil de se controlar, mais fácil de controlar a própria variação. Uma vez que eu tenho a variação, eu simplesmente descarto ou arrumo aquilo. No serviço, não. Eu fiz, está feito. Lógico, eu posso ter retrabalho, mas em geral, ele vai ter alguma variação. Principalmente porque existe também uma questão de demandas diferentes entre clientes diferentes. Mas a confiabilidade é como eu, consumidor, percebo que essa marca, essa empresa, vai ter a capacidade de me entregar sempre o mesmo serviço. Ou pelo menos o mais próximo possível do que eu estou acostumado. A presteza ou responsividade seria prontidão em atender uma solicitação. Tá? Isso eu vou dar uma atenção especial para a gente não confundir com empatia, mas daqui a pouco eu chego na empatia. A presteza ou responsividade significa, se eu, enquanto consumidor, estou esperando uma entrega de uma pizza que eu pedi, o que seria a presteza? A partir do momento que eu quero saber como a minha pizza está no processo de entrega, né, em que status ela está, eu posso ligar para a pizzaria e perguntar quanto tempo mais ou menos falta para entregar, se ela já está pronta, se ela já saiu para entrega, e a prontidão em que a empresa, a facilidade que eu tenho para fazer essa consulta e a prontidão da empresa em me dar essa informação que eu estou buscando é a presteza ou responsividade. Então, se eu pensar, por exemplo, num aplicativo de entrega que eu monitoro em tempo real, ele me mostra, por exemplo, o momento em que o entregador ou a entregadora saiu e já está a caminho, eu acompanho o trajeto que essa pessoa está fazendo. Então, eu tenho uma responsividade muito maior, uma presteza muito maior. Agora, se eu preciso ligar para a pizzaria, perguntar, e daí a pessoa vai lá conferir com o pizzaiolo para depois achar o meu pedido e voltar para me retornar, então a responsabilidade é menor, mesmo que a pessoa tenha a disposição para fazer isso. Né? A forma como esse processo acontece é mais trabalhosa. Então eu vou pular para a empatia só para a gente fazer essa distinção. A empatia basicamente é a capacidade das pessoas envolvidas no projeto, no processo e na gestão do processo, em compreender demandas específicas e dar uma atenção individual para o consumidor. Então, se eu quero que a minha pizza venha, sei lá, sem azeitona, com azeitona verde ao invés de preta, aqui a gente tem duas coisas, né? Primeiro, até que ponto eu vou, até que ponto isso não vai comprometer o meu processo, né? Porque eu posso escolher ser extremamente prestativo, só que isso vai tornar meu processo inviável ou pouco lucrativo. Enfim, é uma balança que tem que ser feita. Não significa que a empresa precise atender a todas as solicitações de customização que são feitas. Numa rede de fast food, você vai trabalhar isso de uma forma diferente de um restaurante de luxo, por exemplo. No restaurante de luxo, pode ser que o chefe faça uma refeição específica para você. Você pede um negócio que não está no cardápio, ele vai lá, sugere um negócio que você foi com a cara, pediu, e eles vão lá e vão fazer um prato para você. Isso dificilmente você vai ver numa rede de fast food, mas porque são lógicas completamente diferentes de atuação. Mas a empatia ela tem a ver com isso, de essa dimensão de até que ponto a empresa atende a essas solicitações que são muito minhas, vamos dizer assim. E a diferença para a responsividade, por que eu digo que isso pode confundir? Porque aqui também tem a ver com solicitação, né? Alguma coisa que o cliente solicita e se vai ser atendido ou não. A empatia vem então
da disposição, disponibilidade em fazer essas adaptações, enquanto a responsividade vem da possibilidade de atender às solicitações específicas, mas normalmente que estão dentro do processo. Por último, a segurança é aquele conceito mais básico de segurança mesmo, não causar dano. Então, até que ponto, por exemplo, eu falei da tesoura cega, né? Não é um processo muito seguro. Se você vai fazer a barba com o barbeiro vai fazer sua barba com navalha e a navalha não está afiada. Então, obviamente, isso representa um risco. Então, a percepção sobre a segurança seria basicamente isso. Voltando então para o tema do marketing interno que eu gostaria de comentar, por que eu quero dar uma atenção especial a esse tópico? Porque é justamente o tema do fórum avaliativo da aula 4, que a gente que está aberto até segunda-feira que vem, né, dia 26, 27, dia 28. Enfim, eu percebo que muitas vezes o marketing interno é confundido com ações de motivação em geral. Qual a diferença do marketing interno? Vocês vão ver lá, por exemplo, um exemplo que está lá no fórum de uma empresa que faz uma... Quando existe uma promoção, eles fazem lá uma reunião informal e comunica todas as pessoas da empresa, daquela promoção, e daí as pessoas comemoram e parabenizam, enfim. Isso em si não é exatamente marketing interno. O conceito de marketing interno ele é mais abrangente, mas essa é uma ação que está dentro de um programa de marketing interno, tá? Mas primeiro vamos para o conceito mais abstrato. Marketing interno é basicamente a adoção de conceitos do marketing, a adaptação desses conceitos que essencialmente surgiram da lógica transacional entre empresa e cliente. Então, os conceitos de marketing eles foram criados para lidar com a oferta de valor que uma empresa gera e a relação dessa empresa com o consumidor dessa oferta. Tá? A partir do momento que eu pego esse conceito e extrapolo para qualquer situação em que um elemento tem uma oferta de valor e outro elemento tem interesse nesse valor, a gente pode extrapolar para outras relações, como, por exemplo, o marketing político, que a gente chama hoje, é basicamente essa ideia. O político tem, em tese, uma oferta para um determinado público, que é defender os seus interesses nas esferas políticas e de disputa de poder. Mas isso não é uma relação transacional. Eu não estou te dando um produto e você me retornando o pagamento por esse produto. Marketing esportivo, a mesma coisa. A gente não está falando de uma transação. Lógico, existe transação, por exemplo, eu entrando no estádio pagando para ver o jogo. Mas não se resume a isso a relação do time com o torcedor. E da mesma forma a gente pode pensar nessa lógica de criação de valor para um público interno da empresa. Isso é o marketing interno. Pensar a gestão dos processos como criando valor para os trabalhadores, vamos dizer assim. Então, o trabalhador vai passar a ver a sua atividade como algo que tem valor para ele e não simplesmente como algo que ele está desempenhando para ter o seu salário no final do mês. Essa é a lógica básica do marketing interno. Qual que é a diferença disso para simplesmente um plano de cargos e salários, para um esquema de recompensa por comissão, por exemplo? Perdão. Todas essas ações, se elas não têm uma proposta de criar valor para que o trabalhador veja sentido, que tenha um sentido pessoal aquela atividade, você está falando, perdão, você está falando simplesmente de uma lógica econômica transacional. Se você trabalhar mais, você vai ganhar mais. Se você tiver um desempenho melhor, você vai ter uma remuneração financeira. Então, eu não estou falando exatamente de marketing interno. Eu estou falando de uma relação transacional. Eu compro a sua força de trabalho, você me dá a sua força de trabalho, eu te dou a remuneração equivalente a isso. Enfim, então quando vocês estiverem pensando no fórum, pensem nisso. Essas questões que eu estou trazendo,
esses exemplos de ações que eu estou trazendo, de que forma elas representam uma postura da empresa de gerar valor para o trabalhador. Então, algumas observações, quais são as bases de valor que a organização está oferecendo para os trabalhadores. E, lógico, eu normalmente vejo nesse fórum o pessoal comentando, por exemplo, sentimento de dono é um termo que está muito em voga, principalmente em processos seletivos de startups ou mesmo empresas grandes. Bom, quando a gente pensa em a empresa oferecendo valor para os trabalhadores, eu tenho que pensar em condições que favoreçam isso. Teve um exemplo que eu vi eu vou fechar aqui porque a gente já terminou basicamente, e para a gente olhar no olho. Um relato de uma entrevista que eu vi, que era uma cientista de dados, e ela falava assim que ela recebeu uma proposta de trabalho de um pessoal, ela faz muitos eventos, participa de muitos congressos, simpósios, palestras, e ela recebeu uma proposta justamente de um pessoal que conheceu o trabalho dela por aí, acharam fantástico o envolvimento dela com a comunidade de cientistas de dados e as contribuições dela. Por outro lado, quando foram negociar a contratação, daí ela perguntou, tá, mas eu tenho uma viagem programada para, sei lá, setembro, estou chutando aqui porque eu não lembro exatamente a data. Como que fica isso? Vocês vão me dar uma licença? E era uma viagem para um congresso. E eles falaram, como a gente não conversou isso antes, não negociou isso antes, você precisaria pagar essas horas. Você pode ir, mas pode pagar essas horas. Ela falou assim, sim, mas a gente não tinha como ter comentado, conversado, combinado nada antes, porque a gente acabou de começar a conversar, processo rápido, assim, entrar em contato, coisa de tipo 2 semanas, assim. Então, ou seja, você diz que tem ali uma relação de, você vai ter flexibilidade para participar desses eventos. Para a gente é importante que você participe desses eventos, e é uma coisa que é para o seu desenvolvimento pessoal também, então aí a ideia de oferta de valor para a empresa, só que a gente não está disposto a abrir mão das suas horas, vamos dizer assim. Então, ou seja, a gente percebe uma contradição na lógica, né, de oferta de valor. Então, por isso que eu particularmente tenho bastante uma visão bastante cética, principalmente nessa popularização do termo sentimento de dono. Se você quer que o trabalhador tenha sentimento de dono, você precisa dar condições para isso, né? Se você quer que o trabalhador trabalhe, sei lá, 12 horas por dia, pensando no resultado e no benefício que aquilo vai gerar para a empresa, mas você não tem um programa de participação nos lucros e resultados, uma hora ele vai perceber que tem alguma coisa errada. Uma hora ele vai perceber que ele está acabando com a saúde dele, física, mental, e não está percebendo nenhum retorno nisso. Mas tem o seu desenvolvimento pessoal. Beleza, daí ele vai pegar esse desenvolvimento pessoal e vai levar para uma empresa que percebe valor nisso e que transforma isso em algo que tenha valor para ele. Perfeito? Então, dúvidas, novamente, Fórum Tira Dúvidas ou Fale com o Professor Tutor. Pessoal, muito obrigado pela paciência, eu peço que vocês aguentem mais alguns minutinhos, a gente vai tentar fazer isso bem rápido, a nossa pesquisa de percepção, né? Eu vou colocar aqui 5 alternativas na tela, eu peço que vocês me respondam. De 1 a 5, o seu nível de satisfação, sendo 1 insatisfeito e 5 muito satisfeito. Em primeiro lugar, com relação ao formato deste encontro virtual. Só um minutinho. Opa. O que aconteceu aqui? Em relação ao formato desse encontro virtual. Só um pouquinho que eu preciso abrir a votação. 5 opções. 1 insatisfeito, 5 muito satisfeito. Para quem não participou dos anteriores, o formato basicamente está falando com relação ao formato da aula, né? Aqui uma aula expositiva com a discussão de alguns casos. Teve também um elemento ali de quiz, né? Eu fiz uma pergunta para a gente discutir. Temos ainda, acho que 3 pessoas que não responderam. Se for alguém que está por perto do computador. Não. Então, muito bem, encerro aqui. Com relação ao conteúdo, né? Então, ou seja, se ele agregou para sua aprendizagem, se foram casos relevantes,
Novamente, a pesquisa ela é anônima, tá? Eu só vejo a quantidade de respostas que a gente tem, não vejo quem respondeu o quê, tá? Então, fiquem bem à vontade para trazer com sinceridade. Novamente, 3 pessoas. Bom, encerramos aqui então. Com relação à condução do encontro, didática, ficou tudo claro. Novamente, de 1 a 5. Temos ainda 4 pessoas. Ok. Então, encerrando aqui. Última pergunta, mas não menos importante, com relação à infraestrutura, conexão, som. Novamente de 1 a 5. Muito bem, pessoal, muitíssimo obrigado novamente pela atenção.